Olá, bom dia. Mais um vídeo aqui com o Dr. Teus. Hoje a gente tem uma pergunta muito interessante de novo, que é: se eu tenho traumas, isso vai afetar a minha personalidade? Então, a resposta é sim. Quando a gente passa por traumas, isso afeta com certeza a nossa personalidade e muito mais como as outras pessoas percebem a gente também. Isso é um ponto muito interessante. Como a gente discutiu antes, a gente tem quatro, na verdade, quatro personalidades na nossa psique. E o que acontece é, quando a gente tem um trauma é uma situação que acontece com você que você não consegue processar ela, você não consegue digerir ela. Você não entende nada do que aconteceu e é uma coisa que está te atormentando, porque você não entende basicamente nada daquilo e do porquê e do como e afins. Isso trava você, você não consegue pular essa parte, essa experiência que você teve, né? O que acontece é que nesse framework do MBTI, das 16 personalidades, e inclusive dessa parte que eu falei também dos quatro lados da mente, das quatro personalidades que a gente tem, o que vai acontecer é o seguinte: como a gente não conseguiu processar o trauma na nossa personalidade primária, a nossa psique vai forçar a gente para um outro lado da nossa mente para tentar processar o que aconteceu. Então, por exemplo, tem um ego, que é a nossa parte principal, a nossa personalidade principal. Tem o inconsciente, que seria a segunda. Terceira seria o subconsciente. E a quarta seria o superego. São essas quatro denominações em relação ao MBTI Framework. A sua mente, a sua psique vai jogar você numa outra personalidade que seria o seu inconsciente. E o inconsciente, como é uma outra personalidade, tem outras funções, né, outras cognições que vão tentar digerir a situação, tentar entender por um outro lado, um outro ponto de vista, com uma outra percepção. Agora, o que acontece é o seguinte: muito provavelmente você não desenvolveu o seu inconsciente. Muito provavelmente as suas cognições do seu inconsciente não tem muitas habilidades, assim, não está muito expandida, não está desenvolvida, né? E aí o que acontece é o seguinte: você vai ter que acabar. O que acontece é você vai tentar processar essa situação, esse trauma, com uma parte da sua mente que você nunca usou, com ferramentas que você nunca usou. Então, não tem muito o que falar, né? Você vai passar um bom tempo aí tentando processar essa situação, esses traumas ou trauma que você teve com diferentes ferramentas que você nunca usou antes, né? Então vai demorar. Muito provavelmente vai demorar, a menos que, obviamente, alguém te guie nesse caminho. Isso é o que acontece. Então, por exemplo, quando você está forçado no seu inconsciente, as outras pessoas vão perceber você como essa outra personalidade que é o seu inconsciente. Por exemplo, vamos falar do caso ISTJ, personalidade ISTJ. Essa personalidade, essa pessoa teve um trauma, não conseguiu processar, que é essa definição de trauma, né? Você não consegue digerir o que aconteceu com você. Então a sua psique te joga para uma outra personalidade, para um outro lado da sua mente, para tentar usar ferramentas diferentes e percepções diferentes para você processar o que aconteceu. O ISTJ vai para o inconsciente e o inconsciente é o ESTP. Essa é a personalidade inconsciente do ISTJ, é o ESTP. Mas, né, muito provavelmente, se você não teve outros traumas, né, ou
um desenvolvimento natural e positivo do seu inconsciente, você vai acabar passando o tempo lá de uma maneira forçada, né? E tentando entender o que aconteceu com você. Terceira possibilidade é você ser jogado para um outro lado da mente, que é o seu superego, que é pior ainda, né? Que é mais obscuro ainda do que o inconsciente. E é realmente bem difícil de você viver, né, no dia a dia numa situação assim. Uma outra possibilidade são as doenças psicossomáticas, né, que você acaba manifestando, né, o trauma no seu corpo por via de doenças, né? Dor de cabeça crônica, ou arritmias, ou problemas de coração, etc, etc, etc. Porque os sentimentos que o trauma estão te trazendo ainda não foram processados, né? O que fazer? O que fazer? O ideal é você ter pessoas que te guiem, né, que te ajudem a digerir esse trauma. Pessoas que desenvolveram a mente delas, né, que desenvolveram as cognições delas, as ferramentas delas, e que possam ajudar você a processar a informação, o trauma que você teve também. Ou você vai aprendendo por si só, né, mas isso demora tempo. Quando você tenta fazer as coisas sozinho, demora muito mais tempo do que se você tem ajuda de uma pessoa que te guia no caminho correto. Basicamente é isso. Então a pergunta seria: afeta a sua personalidade, traumas? Afeta, e também afeta como os outros te veem, né? Porque se você tá sendo forçado pela sua psique a entrar em uma outra personalidade, as outras pessoas vão perceber você como essa personalidade, seu inconsciente. Então, no caso que a gente falou do ISTJ, né? ISTJ. As outras pessoas vão perceber o ISTJ como ESTP, porque ele tá sendo forçado pela psique a estar no inconsciente para tentar processar esses traumas, né? É muito interessante, tem muitas variáveis, obviamente, e então o interessante é você sempre ter uma pessoa que sabe realmente como esse sistema funciona para poder achar a sua personalidade com precisão, né? E também a gente tem sempre que considerar essas outras possibilidades, as outras 4 personalidades, e o porquê você talvez estaria numa dessas outras partes da sua mente. Muito obrigado pela pergunta, né? Um bom dia para vocês e, por favor, comentem, compartilhem os seus comentários, as suas perguntas, os seus feedbacks, para a gente poder continuar conversando mais sobre isso, que eu acho muito interessante, né? Aí vocês podem aprender mais sobre vocês também. Caso vocês queiram, vocês também podem até compartilhar a personalidade que vocês acham que vocês têm e uma certa situação, um certo trauma que vocês tiverem, a gente pode conversar mais especificamente sobre isso, né? Até a próxima!